Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Hoje vou estar compartilhando um pouco com você a palavra de Deus, né? E se o tempo permitir, não é isso, pastor? Vou estar contando também um pouco do meu testemunho, por mais que vocês às vezes já assistiu, né, meu documentário, ouviu também em outras igrejas, ou até mesmo comprou meus livros, enfim, não sei. Mas todos os lugares nós devemos apregoar a palavra do Senhor e contar também o que o Senhor fez nas nossas vidas. E essa pregação, eu não quero também usar minha tonalidade de voz muito alta, mas para que você possa compreender aquilo que Deus fez na minha vida. Em 1 Coríntios, que é um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29, esse versículo, ele é muito importante na minha vida, porque foi o que o Senhor fez na minha história. E o mesmo Deus que mudou a minha vida, eu quero dizer para você que Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer dar um novo rumo para você. Mas basta você ter Ele completamente na sua vida. Eu estou na versão atualizada que diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolhe aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolhe o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza e acha humilde e diz, não tem valor. Glória a Deus, porque Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são, né, irmãos? Irmãos, preste atenção nessa inicial dessa palavra, antes da gente entrar no meu testemunho de vida, principalmente ministerial. Deus gosta de usar pessoas que são improváveis. O que a palavra improvável significa? Pessoas que não têm valor, pessoas que não têm importância para a sociedade. Porque na ótica humana de Deus, Ele olha diferente para mim e para você. Se eu desse o microfone para você, e tanto para você também que está em casa, contar o seu testemunho e lembrar daquilo que Deus fez na tua vida e já fez e ainda vai fazer, você fala, isso é graça. Porque Deus, Ele é especialista em acreditar em pessoa. Deus é especialista em acreditar naqueles que o homem não dá nada. Acreditar nas pessoas que o mundo diz não tem jeito, nunca vai ser ninguém. Deus, Ele sempre ama confundir essas pessoas que julgam esses seres humanos. É bem verdade que eu não estou falando a favor de apologia, a favor de pecado, mas se essa pessoa está distante de Deus, pode estar lá na boca do fumo, pode estar lá na casa de prostituição, se essa pessoa tem uma promessa, Deus vai até lá, Deus resgata, Deus purifica e faz essa pessoa se tornar uma pessoa importante na presença do Senhor. Deus, Ele não olha o estado atual. Deus, Ele não olha o defeito dessa pessoa. Deus vê o que essa pessoa vai ser no futuro. Talvez você está orando por uma pessoa, pelo teu esposo, pelo teu marido, pela tua filha, e até mesmo você, que você diz assim, essa pessoa está tão distante de Deus, parece que não tem mais jeito, essa pessoa a cada dia mais só quer saber de bebida, de maconha, de cerveja, de narguilé, não sei mais o que, essa pessoa até mesmo trocou o seu sexo, não sei, e parece que é impossível Deus reverter essa situação, esse quadro de vida. Só que repita comigo, Deus ama investir em pessoas que são improváveis. Alguns personagens da Bíblia que foram pessoas improváveis, só que na mão poderosa, na mão do Senhor, se transformaram em homens que revolucionaram o mundo. Quando eu olho para a história de Moisés em Êxodo capítulo 10, versículos 11, que quando o Senhor aparece para Moisés perante aquela sarça, que ali Moisés estava tendo um encontro com a santidade de Deus e não sabia. Quando o Senhor fala, então vem Moisés, vem agora, porque eu vou te enviar. A primeira coisa que Moisés fala, quem sou eu?
o complexo de inferioridade está dotado na vida de Moisés, e também até mesmo o seu temperamento, porque lembra que quando Moisés estava no Egito, ele tem um temperamento muito forte ao ponto de derrubar um homem, de matar um egípcio. Então assim, todas as vezes que Deus vai chamar alguém, ou toda vez que Deus chama alguém, a gente costuma dizer assim: será que Deus errou em endereço? Será que Deus realmente acertou quando me escolheu? Eu sou tão dotado de complexo de inferioridade, mas hoje Deus está dizendo: eu quero usar você mesmo que é improvável. Moisés era uma pessoa improvável, só que Deus tinha escolhido. Quando eu falo de improvável, eu não posso deixar de falar de Gideão. Gideão está vivendo em um tempo a qual o povo começa a saquear o povo de Israel, tomando tudo que eles tinham. E no meio daquele declínio espiritual, Deus resolve levantar Gideão. Só que o que Gideão vai estar dizendo? Mas eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão estava dizendo: eu não tenho capacidade para executar o chamado de Deus na minha vida. Assim como já aconteceu várias vezes comigo, quando Deus fala: olha, eu vou fazer, eu vou cumprir. E a gente sempre acha uma desculpa para Deus, dizendo: é impossível Deus me usar, eu sou uma pessoa incapaz. E o último improvável aqui que eu coloquei é Davi. Davi, quando vai para a guerra, antes dele ir para a guerra, me perdoe, quando Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele olha para Eliabe e diz: certamente está perante mim o rei. Só que o Senhor diz: Samuel, não se atente para a aparência, porque o homem só olha o que está na aparência, mas eu vejo o que está por dentro, eu vejo o coração, eu vejo a promessa. Samuel começa a dizer: ainda falta mais um, não sentaremos na mesa enquanto o menor não chegar. Diga-se comigo: eu não posso negar aquilo que Deus tem na minha vida. Hoje o Senhor está dizendo: você pode se sentir um improvável como esses homens, mas eu quero te dizer que quem te chamou foi Deus. E Deus, Ele quer te levantar. Deus, Ele quer confundir muitas pessoas que falaram que você não ia chegar. Eu quero compartilhar também acerca da minha chamada. Quando eu era pequena, né, quando eu estava para ser gerada, quer dizer, no ventre da minha mãe, Deus já havia profetizado para ela que a criança que ela iria gerar iria ser um fruto para cumprir uma promessa sobre a vida dela e também para cumprir o propósito de Deus. E quando eu nasci debaixo de uma impossibilidade, porque quando eu estava, minha mãe estava para dar luz, quando eu nasço sem respiração. E sempre quando eu falo que naquele dia Deus colocou sobre mim o fôlego de vida, porque quando Deus escolhe uma pessoa, irmão, ninguém pode impedir o chamado dessa pessoa. E eu creio ali que Deus já tinha me separado para eu me tornar aquilo que Ele queria que eu me tornasse no futuro. Só que é claro que projeto do diabo sempre vai querer nos derrubar e tirar do propósito de Deus. Então, quando eu tive 5 anos, 6 anos de idade, eu sofri um dos primeiros abusos sexuais que trouxe marca para a minha adolescência. Eu ainda não entendi o que era aquilo, porque eu era apenas uma criança de 5 anos. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu lembro que eu estava na escola e a professora, ela contou, né, sobre o papel do homem e da mulher. E foi quando eu entendi que eu tinha sofrido um abuso sexual. E eu costumo dizer que um abuso sexual, ele tira a identidade dessa pessoa, tira a fragilização dessa pessoa, tira a proteção dessa pessoa. Essa pessoa se torna desprotegida e ao mesmo tempo não perguntando por que aconteceu isso comigo. Porque quando eu me lembro, sempre a pessoa que fez isso, né, sempre falava: você tem que guardar em segredo.
E eu não entendia o porquê que eu passava daquilo. Existe muito porquê que você vai viver na sua vida, que às vezes você não vai ter resposta. Às vezes você vai sofrer calado, às vezes você vai carregar esses traumas por muito tempo na tua vida. Mas eu quero dizer para você que mesmo assim, essa derrota, mesmo assim, essa angústia, mesmo assim esse trauma que você viveu, vai fazer parte do projeto de Deus. Eu não entendia o porquê passava. E as pessoas literalmente também não sabiam o que eu passava, porque eu não contava. Eu tinha medo de ser rejeitada, medo de ninguém acreditar, medo de muitas coisas. E tudo isso foi influenciando para que eu pudesse ser uma improvável da minha família. Porque na minha família eu sempre fui a estranha. Além de eu estar carregando esses traumas, eu sofri bullying na escola. Bullying por ser crente, bullying por ser diferente, porque meu pai ele sempre foi bastante, rigoroso, não deixava a gente fazer alguns cuidados. Então assim, as pessoas sempre olhavam, ria, e já sofri bullying a ponto de apanhar na escola, essas coisas todas. E sempre eu cresci com uma revolta dentro de mim, dizendo, realmente eu nasci para sofrer. Realmente eu nasci para ser um improvável. Realmente eu nasci simplesmente por existir. Eu não tenho propósito, nada na minha vida. Tudo que eu vivi na minha infância, tudo que eu vivi no início da minha adolescência sobre Deus é mentira. Porque Deus, Ele nunca cuidou de mim. Deus, Ele nunca me guardou. E foram bastante o porquê que tinha acontecido isso na minha vida. E eu fui entrando em outros vícios, como os vícios pornográficos, o vício do álcool. Eu fui me envolvendo com outras pessoas na minha adolescência. Eu queria realmente conhecer o mundo. Glória a Deus. Mas, gente. Não. Eita glória. Do replay. Então, eu queria reconhecer o que o mundo podia me proporcionar. E é claro, não foi uma boa escolha. Porque uma menina cheia de revolta agora vai envolver com pessoas da vida, pessoas erradas. E eu não tinha felicidade. Mesmo estando lá no mundo, eu nunca tinha felicidade. Eu só queria me tornar uma pessoa feliz, me tornar uma pessoa que pudesse viver a promessa do Senhor sobre a minha vida. E eu me lembro que quando eu fui uma vez no congresso, para a gente resumir, todas as pessoas que me olhavam falavam assim, nossa, a Priscila é tão estranha. Nossa, porque eu sempre fui muito calada, sempre ficava dentro do quarto, aquela coisa toda, tinha uma raiva dentro de mim, mas ninguém sabia o porquê que eu era daquele jeito, porque eu carregava traumas. E eu lembro muito bem quando eu fui num congresso e um irmão bem pentecostal, eu não queria ir para a igreja naquele dia, Eu nem sei se eu conto isso no meu documentário, mas eu acho muito importante, porque eu lembro que eu não queria ir para a igreja naquele dia. E meu pai, não, você vai para a igreja. Eu tinha uns 13 anos de idade, já afastada, aquela coisa toda. E eu lembro que eu falei, tá bom, vou sentar lá no último banco da igreja. E eu lembro como fosse hoje, eu estava com um vestidinho azul, um salto desse tamanho, com o rosto todo pesado. E ele veio lá da frente até onde eu estava e disse assim, moça, assim diz o Senhor dos Exércitos, aquilo que eu tenho para fazer na tua vida é coisa grande. Eu vou mudar a tua história. Para o mundo você pode ser uma improvável, para a sua família, mas eu sei o que você passou. E te digo, eu vou te transformar em uma pregadora da palavra. Você vai se tornar uma missionária da minha obra. E eu lembro que eu fiquei parada e falei, impossível isso aí acontecer. Nem falar eu sei e nem desejo de servir a Deus completamente eu tenho. Só que mesmo assim, eu sempre guardei isso para mim, aquelas palavras, não, é algo grande que Deus vai fazer na minha vida. Eu lembro que eu era motivo de riso por muitas pessoas, pelo fato também que eu tinha alguns problemas, até mesmo da estética, que eu tinha um problema, só que Deus abençoou e eu fiz uma cirurgia, Então tudo foi melhorando. E eu lembro que muita gente não acreditava em mim, até mesmo família que às vezes era para abraçar, para cuidar, mas negavam, não queriam investir, enfim. Eu lembro que uma vez, eu dotada de tantos problemas que me cercava, que eu falava assim, a única coisa que tem para minha vida é morrer.
eu já tinha feito pacto, né, com o diabo. E eu falei assim: a única solução que eu tenho para minha vida é tirar ela, porque realmente eu nasci para sofrer.